Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, como queiram. Aqui estou mais uma vez, me chamo Marcelo Rocha e desta feita para a gente passar uma dica sobre essa fonte. É uma fonte ATX, uma fonte de computador, a Corsair, a CX700. Essa fonte ela chegou aqui para a gente com o sintoma, aquele famoso sintoma de giro-cule e para, giro-cule e para. Você liga, quando dá o pulso lá na CPU para funcionar, ela simplesmente faz isso aqui. Gira e para. A gente tira ela fora da CPU, coloca para ligar aqui direto na bancada e vê que realmente o defeito continua. Você liga, ele gira e para. Esse defeito é muito comum nessas fontes RTX. E essa aqui eu gostaria de deixar a dica aqui para vocês que pegaram uma fonte dessa, não perder tanto tempo. E antes de deixar a dica, eu gostaria de pedir, quem quiser se inscrever no canal para ajudar, quem quiser dar um like, eu agradeço, porque é uma forma de vocês me ajudarem, assim como também estou tentando ajudar vocês. E para o técnico, para a gente, técnico, e às vezes a gente também, pessoa que não é técnica, é muito bom ter um problema e resolver assim, de uma forma rápida, através de uma dica. E por isso eu gostaria de pedir essa ajuda a vocês. Já agradeço por antecipação e vamos a realmente o que interessa referente à dica. Essa fonte aqui, quando a gente pega ela com esse problema, de imediato a gente confere se realmente tem aqui os 5 volts, e tem que ter esses 5 volts aqui no fio roxo, aqui do terra para o roxo. Ele tem que ter os 5 volts, que é os 5 volts standby, né? Tendo esses 5 volts, a gente sabe que a fonte primária está funcionando. E foi analisando assim que eu vim aqui para a conclusão de chegar aqui na placa, e vou dar logo a dica a vocês referente ao defeito em si. Esse problema quando dá, é muito comum vocês chegarem aqui na entrada, na parte do LED. Esse é um linguajar que eu estou falando para quem é técnico, ele vai entender. Aqui nos optoeletrônicos tem um lado que é um fotoacoplador, tem um lado que é o lado do LED, e o outro lado é o fototransistor, né? Que ele vai funcionar no acoplamento. Então você vai lá no lado do LED, que é o lado de lá, lado que vem do secundário, e você confere se tem realmente 1 volt. É para ter 1 volt em cada alimentação do LED, para que o fototransistor ele conduza e a fonte dê o start da fonte. Tendo em vista que eu fiz isso aí, vi lá e não tinha alimentação, ou aliás, tinha alimentação, mas o acoplador ele não estava funcionando, então, e também por outras vezes ter pegado já esse problema, é que a gente chegou à conclusão e foi a solução para esse problema. A gente simplesmente trocou o acoplador, e foi no caso desse caso foi esse primeiro aqui, né? Esse primeiro aqui. Mas quando eu pego esses problemas, geralmente eu troco os 3 acopladores para evitar um retorno, né? Então eu troquei esse acoplador aqui primeiro e foi só isso aí o defeito, ok? Eu vou ver se eu estou aqui com a mão só, tá ruim para eu ligar essa fonte para vocês, mostrar você funcionando. Mas eu vou dar pausa aqui no vídeo e vou ver como é que a gente faz aqui para vocês verem ele funcionando, né? Só um minutinho. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo, está aqui. Já botei a fonte aqui para funcionar, para vocês verem realmente ela funcionando. O nosso defeito foi realmente o acoplador óptico. Nós trocamos os 3 acopladores. Temos aqui a nossa tensão de saída dele, a monitoração, né? 12.40. E para termos certeza que realmente o defeito foi esse e que a fonte está perfeita, eu recomendo que sempre vocês coloquem uma carga. Eu uso aqui uma lâmpada uma lâmpada de farol de carro mesmo, né? Uma lâmpada 12 volts, para a gente ter certeza que essa
que essa fonte, ela quando pegar a carga, ela não vai parar, ok? Então vamos lá, aqui já está montado o esquema. Eu acender aqui a fonte, acender a lâmpada. A gente vê que a fonte cai no correspondente à carga da lâmpada e não para. Então, assim sendo feito, nós temos a confirmação que realmente essa fonte está boa. É muito importante você fazer esse teste com a lâmpada na saída, porque às vezes a fonte ela até gira o cooler, mas quando leva para a CPU que bota a carga na fonte, que você carrega através de alimentação nos circuitos, a fonte cai. Então, na verdade, ela engana. Você pensa que ela está boa, mas não está, né? Então, é muito importante que você ponha a carga e teste lá o consumo. Esse consumo aí ele não pode baixar ao nível de 10 volts, não pode. Essa queda aí de 12, alguma coisa, 12,40 para 19, ou para 11,96 está uma queda razoável dentro do consumo, tendo em vista que essa nossa lâmpada aqui é uma lâmpada potente, viu? Essa lâmpada aqui é uma lâmpada de farol de carro, uma lâmpada 55 watts. Eu tenho até aqui, normalmente eu uso uma lâmpada com uma potência menor, mas a única que eu tinha para testar era essa lâmpada aqui, ó. É uma lâmpada potente. Então, o consumo dela. Para o consumo dessa lâmpada, essa fonte está mais do que aprovada, ok? Ela não parou em momento nenhum. Então a gente bota a carga, ela se comporta de forma bastante estável, ok? E é isso aí. Eu agradeço mais uma vez a todos que acompanharam com paciência esse vídeo. Espero ter ajudado e vamos até o próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.